Saudamos a todos os irmãos, amigos que estão assistindo este culto e conclamamos a todos para adorarmos ao Senhor nosso Deus. O Salmo 33, versículos 1, 2 e 3 diz: Exaltai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Somos justificados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, nos tornamos retos de coração, retos na presença do Senhor. E isso nos dá a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltar o nome dele. Louvemos ao Senhor através das leituras, das orações, dos cânticos, da mensagem que será transmitida nesta noite para a honra e glória do nome dele. Amém.
Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos e Te adoramos, porque o Senhor é santo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. E nós Te adoramos, ó Pai, e queremos neste culto Te adorar em espírito e em verdade. Queremos colocar a nossa vida na Tua presença, colocar a nossa mente e o nosso coração voltados única e exclusivamente para adorar ao Teu nome. Te adorar pelo que o Senhor é, justo, compassivo, um Deus misericordioso, o Deus que ama a todos e que quer salvar a todos pelo Seu grande amor. Te louvamos e Te adoramos pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pelos nossos corações transformados, pela nova vida que temos e pelo ensino que vamos adquirir, ó Pai, e aprender nesta noite. Aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, as leituras, aceita, Senhor, os louvores, aceita a nossa oração, ó Pai, e que nós possamos realmente de coração adorar o Teu nome sempre, neste culto, em todos os dias da nossa vida. Te peço por todas as famílias da igreja, te peço, ó Pai, uma bênção especial por cada pessoa que estará neste momento cultuando ao Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça, a paz e o Espírito Santo de Deus estejam entre nós. Faremos a leitura alternada da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos de 1 a 17. Eu lerei os versículos ímpares, e a diaconisa Martinha lerá os pares. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isto fez, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Amém. Amém. Momento de confissão de pecados. Nos coloquemos na presença de Deus para que nesse momento possamos, de forma humilde, contrita, mas confiante, colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, colocarmos os nossos corações para serem examinados diante dele. O salmista Davi, no Salmo 103, versículo 3, declara: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele nos conclama a bendizer a esse Deus que é um Deus perdoador, é um Deus que é misericordioso e compassivo. Confie na graça, no perdão que você tem em Cristo, mas faça a sua oração de confissão com sinceridade. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nesta graça redentora, nesta graça maravilhosa, no perdão que nós temos em Cristo Jesus. E assim, não só os nossos pecados serão perdoados, mas as nossas feridas interiores serão saradas, porque esta graça, ela é suficiente. É a graça que realmente nos leva à presença de Deus após a confissão. Confesse o seu pecado, confie nessa graça maravilhosa do Senhor Jesus.
para ti. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Em louvor
bondoso e eterno Deus, nesse instante onde nos aquietamos na Tua presença, pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa reinar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos e principalmente na nossa espiritualidade. E por isso pedimos que através do Teu Santo Espírito possamos sentir a Tua presença, possamos sentir a Tua paz e possamos, ó Pai, entender o Teu recado para nós nessa noite. Que o Reverendo Marcos possa, Senhor, ser um instrumento Teu no dia de hoje. Que possamos, ó Pai, ser alimentados pela Tua palavra e que tudo aquilo que Ele possa dizer possa fazer sentido em nossas vidas. E também pedimos que tudo aquilo que Ele possa proclamar no dia de hoje venha ao encontro das nossas necessidades, daquilo que precisamos de fato ouvir e mudar em nossas atitudes, em nossas ações, em nossos pensamentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Temos estudado nos últimos domingos, temos meditado no Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças do Senhor Jesus. Fizemos a leitura em Mateus, no capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo de número 12, e já vimos as bem-aventuranças até o versículo de número 9. Hoje eu quero destacar os versículos 9 e 10 para a nossa meditação, que dizem: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus, palavras de vida eterna. Ao vejo eu encontrar a terra
transformação de acordo com a vontade de Deus para a honra e glória de Cristo Jesus. O texto que nós lemos hoje, em Mateus capítulo 5, versículo 9, nós vemos que o Senhor Jesus declara que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é importante nós recordarmos o início da nossa meditação, quando nós falamos que bem-aventurança é uma caminhada, uma jornada feliz. Bem-aventurança é mais do que um tempo, um período ou um aspecto da vida. Na verdade, ser bem-aventurado, ser bem-aventurada significa ter uma vida de satisfação. Quando nós estamos plenos na presença de Deus, quando estamos caminhando na nossa caminhada cristã, estamos satisfeitos de estar caminhando nos caminhos do Senhor. Isso é bem-aventurança. É aquela atitude diária de cristão, aquela atitude diária de vivermos realmente buscando a vontade de Deus acima da nossa vontade, de buscarmos a vontade de Deus como algo que possa dar sentido à nossa existência, à nossa caminhada. Quando o Senhor Jesus fala então no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Ele nos coloca na condição que Ele mesmo está. Ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, é o único Filho criado por Deus, da mesma essência do Pai. Como nós temos na nossa confissão de fé, Ele é da mesma essência do Pai. Então, Ele é o único que tem a mesma essência completa, perfeita do Pai. O apóstolo Paulo diz que aprove a Deus que em Cristo toda a plenitude da divindade estivesse manifestada, se manifestasse. O Senhor Jesus só não manifestou na terra todo o seu poder e glória porque Ele veio para cumprir a missão de ser o príncipe da paz, de ser aquele que veio trazer de verdade a paz que o mundo não podia dar. Ele mesmo diz, e o evangelista João relata que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Então, se nós queremos ser bem-aventurados na nossa vida cristã, bem-aventurados na nossa caminhada, bem-aventurados na nossa vida, em todos os aspectos, nós precisamos ser pacificadores. Se nós queremos ser chamados filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores. E eu quero destacar então desse texto dois aspectos de ser pacificador, de ser pacificadora. Em primeiro lugar, ser pacificador é viver em paz. O primeiro aspecto é viver em paz. O salmista Davi escreveu muitos salmos e compôs e cantou, entoou muitos salmos de adoração, de louvor a Deus, falando sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre as coisas que vinham no seu coração. Confessou, adorou, de diversas formas, ele mostrou como nós devemos viver. Ele nos deu exemplo de vida. Abra sua Bíblia agora no Salmo 34, versículos 12 a 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou lembrar então que o rei Davi, em todos esses salmos, ele foi sincero. Ele abriu o seu coração diante do Senhor. O Salmo 34, versículos 12 a 15, nesse salmo ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nesses versículos, então, nós vemos que Davi está dizendo que se você quer ter uma vida feliz, bem-aventurada,
No versículo 12 ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Isto é uma vida bem-aventurada. Você já imaginou você ter longevidade para ver o bem? Para poder contemplar as obras do Senhor? Para que o bem venha na sua vida e o bem possa prevalecer sempre na sua vida, na sua existência? Quem é o homem, a mulher, o ser humano que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Se eu quero a longevidade para ver o bem, eu tenho que ter algumas atitudes. A primeira atitude que Davi coloca aqui é refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Pare de falar mal do seu próximo. Pare de falar do defeito das pessoas. Pare de falar dos problemas dos outros. Já foi discutido, debatido e é algo que se fala os psicólogos também analisam, que a pessoa que fica falando da vida dos outros é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não suporta nem os seus próprios problemas, então ela fica tendo que olhar os problemas dos outros. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Pare de falar da vida dos outros. Pare de falar mal do seu próximo. Refreie a sua língua do mal. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase, uma pessoa que disse, um senhor já bem de uma certa idade, e já muito sábio, disse: se eu não tenho o bem para falar de alguém, também não vou falar mal dessa pessoa. Eu achei uma atitude maravilhosa, uma filosofia de vida desse Senhor maravilhoso, uma filosofia de vida maravilhosa desse Senhor, quando ele disse: se eu não tenho o bem para falar de alguém, também não vou falar mal dessa pessoa. Refreie a língua do mal. Domine a sua língua. Domine os seus lábios. Pare de falar mal de quem quer que seja. Até porque você não é perfeito, você não é perfeita. Você precisa ouvir a palavra de Deus e deixar que a palavra te corrija. Essa palavra está nos corrigindo. Corrija a mim, corrija você. Está corrigindo a minha vida e corrigindo a sua vida. Versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Porque quando a pessoa tem a língua falando mal, os lábios falando dolosamente, ela vai praticar o mal. Ela vai andar próxima do mal. Ela vai estar sendo afetada pelo mal. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. E o versículo 14 termina: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não é só procurar, não é só querer a paz, mas procurar a paz e empenhar-se por alcançar a paz. Depende muitas vezes de você. Então você precisa, nesse primeiro tópico desta mensagem, você precisa viver em paz, refreando a sua língua, parando de falar mal, não praticando o mal. Pratica o bem com relação ao seu próximo. E procura a paz. E empenha-te por alcançá-la. Paz com Deus e paz com seu semelhante. Ser pacificador é viver em paz com Deus e viver em paz com seu semelhante. Deus vai te dar longevidade para ver o bem. Se você realmente ama a vida, se você realmente quer ser bem-aventurado, se você quer ser bem-aventurada. O segundo aspecto que nós vamos discutir disso, encerrando, aliás, o capítulo 34, agora o versículo 15 do Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, se você estiver vivendo uma vida de retidão, se você estiver vivendo uma vida de justiça, de paz, se você estiver vivendo uma vida em que você não fala mal do próximo, que você não fica fazendo fofoca da vida das pessoas, se você cuida da sua vida e procura viver praticando o bem, se apartando do mal, você tem os olhos do Senhor sobre a sua vida. E os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor. Vive em paz, então, com o seu próximo, vive em paz com Deus. Você será, então, bem-aventurado e bem-aventurada. O segundo aspecto que nós entendemos desse texto, e quero aqui também destacar o texto de Romanos, capítulo 12. Abra aí Romanos, capítulo 12, 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. Quando o apóstolo Paulo também fala a respeito desta realidade, desta busca da paz. Não é fácil conviver com as pessoas.
Não é fácil conviver com as diferenças. Não é fácil tolerarmos as diferenças de opinião e as pessoas que estão ao nosso redor que pensam de forma diferente de nós. Mas a palavra de Deus nos ensina e nós precisamos buscar a palavra de Deus como orientação. E esta palavra em Romanos 12, abra sua Bíblia, Romanos 12, versículos 17 a 21 diz: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Novamente aqui, nós vimos lá de Davi, agora vemos Paulo falando. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui não é quando você tiver oportunidade, mas aqui é porcentagem. Qual a porcentagem? Quanto depende de mim? Quanto depende de você para ter paz com o próximo? Faça a sua parte. Confie no Senhor. Entregue nas mãos dele. Ore pelo seu semelhante. Está dizendo no versículo 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então nós não devemos nos vingar, não devemos tomar a vingança, porque nós somos injustos. E a nossa vingança é muito acima da proporção daquilo que foi feito contra nós. Então nós temos que dar lugar à ira, ou seja, não permitir que a ira tome o lugar na nossa vida, mas deixar nas mãos de Deus. Se tem alguma coisa que tenha que ser retribuído àquela pessoa que te fez mal, é Deus que vai retribuir. Deus é que vai corrigir. Deus é que vai agir. E aí o versículo 20 e 21 terminam nos dando mais um pouco desta lição e nos dando mais um pouco dessa chave importante de interpretarmos como deve ser a nossa atitude no dia a dia. Esta orientação que diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tem alguém que você acha que é teu inimigo? Alguém que está te perseguindo? Ore por essa pessoa. Tem alguém que não quer o seu bem? Ore por essa pessoa. Ame aquele que não te ama. Amar quem te ama não é vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma. Não tem nenhum tipo de valor. Amar quem me ama. Simplesmente estou retribuindo algo que eu recebo. Mas amar quem não me ama, isso é cristianismo. Isto é vida cristã. Isso foi o que Cristo fez. Para cumprir a missão dele, ele não poderia jamais vingar-se a si mesmo. Ele jamais usou o seu poder para destruir os seus inimigos, as pessoas que o perseguiam, as pessoas que o prenderam, as pessoas que o açoitaram, as pessoas que o crucificaram, as pessoas que o humilharam. Jamais ele usou o seu poder para se livrar da morte, para se livrar da condenação injusta, para se livrar da cruz. Mas ele se entregou porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus, era o momento de agir conforme a vontade de Deus. Deixe nas mãos de Deus. Deus sabe o que eu tenho que passar, Deus sabe o que você tem que passar. Não é você que vai fazer justiça pela sua própria cabeça ou com as suas próprias mãos, se vingando ou retribuindo o mal com o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é cristianismo. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser bem-aventurada? Você quer ter uma vida de satisfação na presença de Deus? Você quer ter uma vida de satisfação nos caminhos do Senhor? Seja um pacificador, seja uma pacificadora. Viva em paz com Deus e com seu semelhante. Promova a paz. Perceba nas suas ações quanto depende. Qual a porcentagem que depende de você estar em paz com as pessoas que estão próximas de você, com as quais você não tem tido esta paz, você não tem tido este convívio tranquilo, esse convívio pacífico. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se você quer ser chamado filho de Deus, se você quer ser uma filha de Deus, pratique as ações de bondade. Promova a paz. Viva em paz com Deus e com as pessoas. Siga o exemplo de Cristo.
e tenha em todos os dias ações de bondade. Olhe para as pessoas com olhar de bondade. Olhe para as pessoas com olhar de compaixão. Olhe para as pessoas com olhar de misericórdia. Como bem disse na mensagem do domingo passado, o reverendo Renato, uma bem-aventurança complementa a outra. E vamos então viver, buscar na nossa vida as bem-aventuranças do Senhor. E o Senhor irá nos abençoar em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você coloque o teu coração na presença do Senhor. Ele é o justo juiz. Ele é que vai julgar os pensamentos e as intenções do seu coração. E ele vai direcionar a sua vida. Procure a paz. Empenha-te por alcançá-la. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que possa, Deus, estar abençoando a cada um de nós. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre a tua igreja, Senhor. E pedimos também, ó Deus, a cada enfermo, ó Deus, que está na tua igreja, Senhor. E mesmo aqueles, ó Deus, que não é da nossa igreja, Senhor, mas nós temos pedido de oração, Pai Santo, nós queremos estar colocando em tuas mãos, que tu possa fazer o melhor, Senhor. Visita cada um deles, ó Pai. Colocamos também, ó Deus, em tuas mãos, ó Deus, o nosso país, não só o nosso país, como o mundo inteiro, Pai Santo, com esse vírus, ó Pai, que não temos controle, mas aqueles, ó Deus, aquelas famílias que já perdeu seus entes queridos, ó Pai, que tu possa, Deus, consolá-los, ó Deus, e que possa, ó Pai Santo, também, através desta pandemia, através de todos esses vírus, ó Deus, eles possam, Senhor, realmente buscar a tua face e ter um momento especial contigo, Senhor. Abençoa, Deus, a cada um de nós, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia estar firme, ó Deus, que possamos, ó Deus, não por esse vírus e todas as coisas que vem acontecendo no nosso país, que nós possamos a cada dia estar firme buscando em Jesus Cristo. Só tu, Senhor Jesus, que salva, Senhor. Só tu, ó Deus, que tem nos dado vitória, Senhor. E nós dependemos de ti, exclusivamente de ti. Por isso nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome e pelo amor de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça, a paz, o amor, as ternas consolações e a plena comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousem, amados irmãos e irmãs, sobre a vida de cada um de vocês. Permaneçam em suas vidas, edificando-os na fé e nesta caminhada e nesta jornada de bem-aventuranças na presença do Senhor. Que a graça, a paz, o amor, as ternas consolações e a plena comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e até a consumação dos séculos. Amém.